Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas, no Facebook, e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas, no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje dia 7 de janeiro de 2023. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler da Epístola de Paulo segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6º, 7º e 8º. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração para, neste dia em que nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, as Tuas verdades, provindas diretamente de Deus, os Teus ensinamentos, possamos aqui receber da melhor forma possível, de acordo com a nossa capacidade, com o nosso entendimento, com o grau evolutivo em que estamos, tudo o que nos será trazido na noite de hoje, não apenas recebendo, mas apreendendo, guardando em nossos corações, em nossas mentes, e por isso, antecipadamente gratos, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, nós aqui, essencialmente, na sua grande maioria, espíritas, somos cristãos. Inclusive, li há pouco tempo um artigo de um espírita dizendo que nós não deveríamos nos classificar, nos caracterizar como espíritas cristãos, mas como cristãos espíritas. Cristão com a visão da doutrina espírita. E cristão, por excelência, cristão verdadeiro, tem que ser ecumênico. O nosso líder, o nosso Salvador, o nosso Senhor é um só, que é Jesus, Jesus Cristo. Por isso, todo cristão não pode ver um inimigo, um adversário, num irmão seu que não é exatamente da sua fé, do segmento em que nós, em que cada um de nós está. Então, nós aqui na nossa página, no nosso canal, nós procuramos exaltar, embora estejamos muito longe, muito aquém de sermos verdadeiros cristãos. Mas queremos, desejamos
Essa é a nossa meta, é o nosso objetivo, tornarmos-nos verdadeiros cristãos. Então nós temos procurado exaltar, trazer para o conhecimento de todos nós esses exemplos maravilhosos que nós temos na cristandade. Sejam essas pessoas, ou tenham sido, católicos, protestantes, cristãos ortodoxos, espíritas, não importa. Exemplos de grandes almas, sobretudo no meio cristão, pessoas que se dedicaram ao trabalho, seja na igreja católica, seja na igreja protestante, seja na igreja ortodoxa, seja no meio espírita, não importa. Nós temos que exaltar sim e aproveitar essas lições, porque Jesus, que foi o grande, o único, o unigênito, ele não fez acepção de pessoas. E ele, em especial, não fundou religião nenhuma. Não instituiu religião nenhuma. Então nós não podemos ter preconceito nem fanatismo ficando adstritos ou restritos a, por exemplo, somente lermos livros espíritas, somente ouvirmos palestras, pregações espíritas. Nós temos que, seguindo a exortação de Paulo, né, o apóstolo dos gentios, o convertido da estrada de Damasco, examinar tudo e reter o bem. Então nós temos procurado fazer isso. E por isso, hoje nós não poderíamos deixar de render homenagem a Bento XVI, Papa Emérito, falecido agora no dia 31 de dezembro de 2022, e que é o nome adotado pelo cardeal Josef Ratzinger, um cardeal alemão, nascido em 16 de abril de 1927, em Markt, na Alemanha, e que, desde a sua infância, em família composta por pai e mãe extremamente católicos, e também por mais 2 irmãos, uma irmã chamada Maria e um outro irmão chamado Georg. Todos altamente católicos, dedicados, desde pequeno já demonstrou Josef Ratzinger, o Papa Bento XVI, sua vocação para as questões espirituais, desde pequeno. E ao contrário do que muito se fala, porque se tentou, né, difamá-lo, denegri-lo, né, acusando, inclusive, de nazista, o que é uma tremenda mentira, até porque em 1933, quando Hitler se alçou chanceler da Alemanha, 1933, Josef Ratzinger tinha apenas 6 anos de idade. Era uma criança. 6 anos de idade. Em 1939, quando se iniciou a Segunda Guerra Mundial, e já estava, né, no auge do regime nazista na Alemanha de Hitler, 1939,
Joseph Ratzinger tinha apenas 12 anos de idade. Então, como dizer que ele, com 12 anos de idade, era um nazista? Isso é uma tremenda mentira. Quem estudar, quem consultar escritores sérios, biógrafos, inclusive tem uma autobiografia dele, do próprio Bento XVI, até o ano de 1977. Então verá que, por exemplo, ainda falando sobre a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha nazista, em 1945, o último ano da Segunda Guerra, ele então, com 18 anos, foi convocado para servir na Flak de Munique, na bateria antiaérea lá de Munique. Ficou alguns meses, porque era obrigado, como toda a juventude, né, inclusive que recebeu o nome naquela época, a alcunha de juventude hitlerista ou juventude hitleriana, eram obrigados, ele antes mesmo de alcançar a idade de 18 anos, ainda como um seminarista, jovem, adolescente, foi obrigado a fazer parte da juventude hitlerista ou hitleriana. Com 18 anos foi convocado para essa Flak, em Munique, cidade da Alemanha. Ficou alguns meses e desertou, meus irmãos. Desertou. Então, como acusar um jovem cristão que, diante das circunstâncias do que ele viu de perto, inclusive quando ele ainda estava antes de ter 18 anos e de ser convocado para essa Flak em Munique, ainda como seminarista, estudante de um colégio interno, viu o padre, o pároco responsável pela paróquia, ser espancado por soldados alemães, minutos antes de realizar a missa. E ficou estupefato, apavorado, né, com o que ele testemunhara. E nunca concordou, inclusive seu pai, já como policial na Alemanha, sofreu porque era contrário ao regime nacional socialista imposto por Hitler naquela época. Então falar que Joseph Ratzinger foi um nazista é uma tremenda mentira, é uma desonestidade, uma tentativa de difamar, de denegrir o nome e a imagem do Papa Bento XVI. Então é um dever nosso, por honestidade intelectual, né, que deve ser propagada e que deveria ser, né, adotado por todo profissional envolvido aí com o jornalismo, né, com a escrita, esclarecer, né, difundir a verdade. O cristão, ou quem quer ser cristão, tem que ter um compromisso com a verdade. Então, não existe nada de associação do cardeal, do Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, com nazismo. Pelo contrário, ele lutou contra isso e desertou quando foi convocado para integrar uma bateria antiaérea, uma Flak, em Munique. E foi ordenado aos 24 anos de idade, como sacerdote, como padre, em 29 de junho de 1951. No ano seguinte, dada a sua vocação para o magistério e o gosto que tinha por ensinar a crianças, a jovens, o que fez com que ele já se destacasse
durante o período de seminarista. Vejamos a sua também preocupação com as crianças, os adolescentes, os jovens cristãos. Aos 25 anos, um ano depois de iniciar o seu sacerdócio, tornou-se professor e, 2 anos depois, já tinha o título de doutor em teologia, aos 27 anos de idade. E depois disso, outros 10 doutorados. Meus irmãos, 10 doutorados. Ou seja, no total, Bento XVI tinha 11 títulos de doutor. Todos eles relacionados à igreja, a questões espirituais, teologia. A primeira tese defendida no primeiro título de doutorado que ele obteve foi baseada toda na obra de Santo Agostinho. Para receber um título de doutor na obra, com uma tese sobre a obra, ou baseada na obra de Santo Agostinho, não é qualquer um que... Porque a obra de Santo Agostinho, nós sabemos, além de vasta, é complexa. Então, imaginemos a dedicação desse cristão, desse sacerdote. Que dedicação, que cuidado, que zelo, como estudioso, pesquisador. Isso não é uma virtude, meus irmãos? Então, ele, a partir daí, começou a escrever artigos, livros. E esses livros e esses artigos começaram a receber um reconhecimento dentro e fora da igreja, de tal forma que passaram a ser adotados pelos outros sacerdotes dentro da própria igreja e pelos fiéis, pelos católicos em geral, e também pelos cristãos não católicos que souberam valorizar as suas obras. Entre 1962 e 1965, aconteceu o Concílio Vaticano II, que teve ele como um dos principais expoentes, participando desse concílio, e ele teve uma atuação tão destacada, tão importante, que em 1977, alguns anos depois, reconhecido como um sacerdote importante, até então padre ainda. Até então padre. Ele simplesmente passou de padre para arcebispo de Munique, pulando alguns degraus na hierarquia da Igreja Católica. Isso causou o aparecimento de alguns adversários, invejosos, críticos. E, como se não bastasse, no ano seguinte, em 1978, foi promovido mais uma vez, agora passando de arcebispo a cardeal. Então, ele era tão dedicado, tão conhecedor dos assuntos da fé, dos dogmas, escritor. Então ele não era apenas conhecedor, ele elaborava
obras importantes para a fé católica. E foi reconhecido por isso. Então, em 1978, o então recém-eleito Papa João Paulo II o promoveu a cardeal. E isso também gerou, né, revolta entre alguns, críticas, adversários e invejosos, lógico, né? Agora, em 1979, ou melhor, em 1978, como cardeal já, participou, antes do Papa João Paulo II ser eleito, ele participou do conclave que elegeu João Paulo I. E sabemos, né, que João Paulo I ficou apenas 33 dias como Papa e veio a falecer em razão de uma embolia pulmonar, e aí houve necessidade de se fazer um novo conclave para se eleger no mesmo ano um outro Papa. E aí o polonês, né, Karol Wojtyła, foi eleito, tendo participado também desse conclave o próprio Józef Ratzinger. E ele, dada a sua dedicação, ele, o Papa Bento XVI, então ainda como cardeal Józef Ratzinger, ele simplesmente virou o braço direito, meus irmãos, do Papa João Paulo II. A sua dedicação, o seu conhecimento, a sua preocupação com a igreja fizeram com que João Paulo II o chamasse para perto de si e o colocasse como seu conselheiro. Conselheiro do Papa. E não somente isso, ele também foi nomeado por João Paulo II como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. O que significa isso para nós que não somos católicos? Nada mais, nada menos do que a autoridade máxima abaixo do Papa sobre tudo que diz respeito ao ensino da igreja sobre questões de fé e de moral. Então, aí a gente começa a entender por que o Papa Bento XVI, ao longo da sua vida, foi tão criticado, e é até hoje. Um Papa preocupado, voltado para a preservação da fé, da moral. Lógico, nós sabemos que de alguns tempos para cá o mundo caminha, em termos morais, ladeira abaixo, não é mesmo? Então alguém que se posicione como um guardião, né? Alguém que visa a preservar a fé, a moral, a tradição, sobretudo na igreja, vai ser recebido com aplauso? Não, né? Pelo contrário, e foi o que aconteceu com Józef Ratzinger. Foi criticado, né? Vilipendiado, difamado e tudo mais que nós sabemos que ele passou como sacerdote, como arcebispo, como cardeal e como papa. Então,
tornou-se braço direito e conselheiro de João Paulo II, a ponto de nenhum discurso de João Paulo II ou de algum texto que ele houvesse de escrever, ele, João Paulo II, nenhum discurso e nenhum texto que ele produzisse, que ele proferisse, não passava antes, né, não era proferido o discurso, ou não era publicado o texto sem que antes Joseph Ratzinger revisasse o texto ou o discurso do Papa João Paulo II. Então, olha a confiança e a confiança que João Paulo II depositava nele e a autoridade que ele, Joseph Ratzinger, tinha. Porque se nós queremos fazer um bom discurso, né, nós que estamos muito atualmente envolvidos com questões políticas, né, e tudo mais, a não ser que, né, sejamos irresponsáveis, né, levianos, como tem muito, lógico. Mas, enfim, quem quer fazer um discurso bom, bem feito, procura alguém, né, conhecedor do assunto, bom em língua portuguesa, né, e para revisar ou talvez até mesmo preparar, não é mesmo? Eu conheço, né? Eu tive um na minha família, meu avô materno, que preparava discurso de muitos famosos na cidade e que ninguém sabia que quem havia escrito, quem havia preparado o discurso tinha sido, né, Arnaldo Teles Fonseca. Achavam que era o próprio a que estava proferindo o discurso, mas era o meu avô, muitas vezes, que fazia. Então, as pessoas que pelo menos se preocupam em fazer um bom discurso sério, um discurso coerente, com uma linguagem, seja escrita, seja falada, correta, dentro do idioma, né, dentro da língua portuguesa, nós aqui no Brasil, nós procuramos, no mínimo, quem quer lançar um livro, procura, né, às vezes aparece lá, revisão, e aí tem o nome lá do revisor. Muitas vezes a gente vê livros aí em que há nomes de revisores, mas a gente acha que não houve revisão, de tantos erros que constam do livro. Mas, enfim, procura-se, né, passar por uma revisão de uma pessoa competente, honesta, séria e, sobretudo, capaz, conhecedora do idioma, do assunto, para que nós não venhamos a passar vergonha. Não que o Papa João Paulo II precisasse disso, pelo contrário, nós sabemos, ele também foi um grande missionário, um grande católico, um grande sacerdote, um grande missionário, né, de Jesus, de Deus, importantíssimo para o mundo todo, não somente para os católicos. Mas tinha esse cuidado de remeter, né, de submeter à revisão de Joseph Ratzinger o seu discurso ou o seu texto. Então, em razão disso, desse cuidado, desse zelo, desse conhecimento, dessa autoridade que Joseph Ratzinger demonstrou durante a sua vida dentro da igreja, ele foi apelidado por alguns de o Rottweiler de Deus.
E quem conhece e gosta de cachorro, né, de cães, sabe que a raça Rottweiler é uma raça de cão de guarda que não brinca em serviço. Então quiseram criticá-lo com esse apelido, mas eu particularmente, se eu recebesse esse apelido de Rottweiler, de Deus, eu ficaria imensamente feliz. Eu receberia como um elogio. O guardião, né? O cão de guarda. E eu que tive um amigo, irmão, na minha adolescência, que teve 6 Rottweilers em casa. Eu sei bem o que é isso, porque eles realmente não brincavam. Então, receber o título, né, supostamente com sentido pejorativo de Rottweiler de Deus, na verdade, nada mais é do que um elogio, um bom e adequado adjetivo para aquele que foi um guardião verdadeiro da fé, um guardião verdadeiro da tradição, um guardião verdadeiro da moral. E ele não se incomodou com esse apelido, pelo contrário, fez exatamente isso. Então, foi um grande defensor, Joseph Ratzinger, da ortodoxia, dentro e fora da igreja. Dentro da igreja, pelos próprios sacerdotes. E fora da igreja, pelos fiéis. E aí, falando em ortodoxia, antes, muito antes de Joseph Ratzinger ficar conhecido, né, e publicar seus escritos, Chesterton, um grande católico, porém que não foi sacerdote, escritor, filósofo, teólogo, porém homem do mundo, casado, ele escreveu preocupado também com todas essas questões: fé, tradição, moral, ortodoxia. Escreveu, primeiramente, esse livro, Hereges, cuja leitura eu indico para nós todos, cristãos, não somente para os católicos. E logo no capítulo 1 desse livro, Hereges, ele faz uma análise, Chesterton, com o título de Observações Iniciais sobre a importância da ortodoxia. Por quê, meus irmãos? Vamos tentar entender por que há tantas pessoas, Chesterton, Ratzinger e tantos outros, anteriores a eles, contemporâneos e posteriores. Temos visto hoje, em pleno ano 2023, terceiro milênio, né? Pessoas de todos os segmentos do cristianismo se voltando para a defesa de valores, de tradições. Por quê? Simples. Não é muito difícil para nós, digamos, descobrirmos o motivo dessa preocupação. Não se pode ser católico, protestante, espírita, se nós não aceitamos
para começar, aceitamos todos os postulados da nossa fé, sejamos nós católicos, com os postulados, os dogmas, os preceitos da Igreja Católica, sejamos nós protestantes, com os postulados, os dogmas, os preceitos do protestantismo, sejamos nós espíritas, com os postulados, os preceitos do espiritismo, sejamos nós ortodoxos. Eu não posso me dizer espírita se eu aceito algumas coisas do espiritismo e outras não. Se eu acho que algumas coisas do espiritismo têm que ser modificadas. Eu não posso me dizer católico se eu não aceito determinadas coisas dentro do catolicismo, se eu não aceito o catecismo católico. Eu não posso me dizer protestante se eu não aceito o catecismo protestante, que muitos não sabem nem que existe. Então, eu aceito isso, mas aquilo não. Eu aceito isso assim, assim, aquilo outro não. Então eu não sou. Eu sou espírita, então eu tenho que aceitar tudo. Tudo que está como preceito, como fundamento da doutrina. Eu sou católico, eu tenho que aceitar tudo que a Igreja Católica diz que é preceito, dogma, rito. Senão eu não sou. E isso é a ortodoxia. Isso é a ortodoxia. É seguir. Inclusive, minha mãe, professora de português, de língua portuguesa, me lembrou que orto é um radical, é um prefixo que significa reto, correto, ortografia, o que é? Escrita correta das palavras. Ortodoxia é seguir, praticar, viver de acordo com o caminho reto traçado pela minha religião, pela minha fé. Então não tem como ser seguidor de uma determinada fé se nós não seguirmos as regras. Por isso, a preocupação de todos esses gigantes do cristianismo em geral. Então, Chesterton, nesse livro Hereges, o primeiro capítulo é intitulado Observações Iniciais sobre a importância da ortodoxia. Porque não dá para ser mais ou menos católico, mais ou menos protestante, mais ou menos ortodoxo, mais ou menos espírita. Enfim, mais ou menos cristão. Não dá. Ou você é ou não é. Então, ele começa, Chesterton, nesse capítulo, dizendo: nada indica de modo mais inusitado o enorme e silencioso mal da sociedade moderna do que o estranho uso que é feito nos nossos dias da palavra ortodoxo. Se você quiser, em tese, ofender alguém, basta que chame, e aí o ortodoxo também tem os seus correlatos, os seus sinônimos: conservador, tradicionalista, reacionário e sei lá mais o que. Então, fulano é um ortodoxo, e aí querendo dar significação de é um fanático. Fanático nada. Fanatismo é outra coisa. Ortodoxia e fanatismo não são a mesma coisa. Então Chesterton começa destacando aqui, nada indica de modo mais inusitado o enorme e silencioso mal
da sociedade moderna do que o estranho uso que é feito em nossos dias da palavra ortodoxo. Só para nós termos uma palhinha. Quem quiser se aprofundar, leia o livro Hereges. E aí, depois de lançar o livro Hereges, olha o livro que Chesterton lançou, meus irmãos. Ortodoxia. Esse é na veia, né? Não é medicamento tópico e nem oral. É aquele medicamento que a gente toma direto, via venosa. Então, um livro sobre ortodoxia, defendendo tradição, valor, moral, tudo. E aí ele tem como capítulos, eu só vou ler os títulos. Por exemplo, e ele, Chesterton, é de um nível, os escritos dele são de um nível, ao mesmo tempo, com até momentos de humor, que assim, quem quiser se deleitar com livros maravilhosos, inclusive, meus irmãos, apenas para lembrar, o professor Clóvis Tavares, um grande cristão e um grande espírita, era um fã, um admirador de Chesterton, tendo em muitos de seus livros, dos capítulos, epígrafes, citações de Chesterton, para nós vermos o valor que um cristão verdadeiro tem diante de um outro cristão verdadeiro, sendo que esses dois cristãos nem eram do mesmo segmento do cristianismo. Então, o professor Clóvis Tavares, um cristão espírita, fã, admirador, né, e que citava e transcrevia em suas obras e também em suas pregações, né, parafraseava Chesterton, um cristão católico. Então, nesse livro Ortodoxia, escrito depois do livro Hereges, ele fala, Chesterton, em defesa de tudo mais. Quer dizer, aqui é um capítulo com um tom de humor, de ironia. Defende-se tudo, menos a moral, o valor, a tradição, a fé. O lunático, muitas vezes os religiosos, os conservadores, os ortodoxos, somos chamados de lunáticos. O suicídio do pensamento, a ética do país das fadas, o estandarte do mundo, os paradoxos do cristianismo, a eterna revolução, o romance da ortodoxia, a autoridade e o aventureiro. Quem quiser também se deleitar com esse outro livro, indicamos Hereges e Ortodoxia, de Chesterton. Então, meus irmãos, por isso nós passamos a entender a preocupação de Joseph Ratzinger com essa questão toda de moral, né, de tradição, de ortodoxia. Quando ele publicou o primeiro escrito com o título de Libertatis Nuncius,
criticando de forma enérgica o relativismo, que é um mal que assola o nosso mundo, a nossa sociedade. E é por isso, por causa do relativismo, que nós estamos do jeito que estamos. Com essa inversão de valores, essa depravação, enfim, né? Relativiza-se tudo hoje, inclusive Deus. Relativiza-se, inclusive Deus. E lógico, um cristão, seja ele católico, seja ele protestante, seja ele espírita, seja ele ortodoxo, não pode aceitar isso. Ou então não é cristão. Ele, Joseph Ratzinger, publicou um artigo intitulado Libertatis Nuncius, e ele condenava nesse artigo de forma enérgica e expressa a questão do relativismo, da teologia da libertação e tudo que envolve esses dois aspectos aí que são praticamente irmãos siameses, na verdade, né? E que vem atingindo não somente a igreja, a fé, mas o mundo. Lógico, sofreu ataques por conta desse artigo, né? Calúnias e dizem alguns que até quando se tornou Papa, voltaram alguns a criticá-lo duramente com um certo ressentimento, digamos assim, uma certa mágoa, por ele ter sido fiel, ortodoxo, na sua luta contra o relativismo e a teologia da libertação. E aí, o Concílio Vaticano II, embora tenha sido organizado, né, com ótimos objetivos e procurando uma coesão de toda a igreja e também não somente dentro, mas com os fiéis. Inclusive tem uma pregação minha que eu falei sobre um determinado artigo, que foi um artigo de uma das resoluções, digamos assim, desse Concílio Vaticano II. Tem uma pregação minha que eu falo sobre isso, conclamando o fiel a participar de uma forma mais atuante, mais ativa. Ou seja, não tem como ver com outros olhos um concílio como esse, senão com o objetivo, né, de alcançar uma integração maior, uma unidade. Só que, dizem alguns, esse concílio suscitou, em razão da falta de clareza, e aí a gente pode ter um certo cuidado, porque interpretação é uma coisa muito perigosa. Nós que somos da área jurídica, né? Lei, interpretação de leis, né, e tal, a gente sabe. E suscitou uma certa confusão por parte de alguns sacerdotes, dizendo que não estava suficientemente claro o que determinada regra queria dizer, embora estivesse escrito isso, queria dizer aquilo, ou embora estivesse escrito aquilo, queria dizer isso, e, enfim. Querendo, na verdade, adaptar o que estava
nas resoluções, nas instruções, a interpretação de cada um. E aí, o que era um objetivo acabou tendo um resultado diferente. Muitos usaram isso para, inclusive, mais uma vez, incluir e fortalecer, de certa forma, o relativismo e a teologia da libertação dentro da igreja. Então, o Papa João Paulo II, que tinha como seu braço direito, seu conselheiro, Joseph Ratzinger, que participou e destacou-se nesse concílio, e que era professor de carreira, muito conhecedor de didática, interpretação, clareza das palavras, ele foi simplesmente designado pelo Papa João Paulo II para elaborar um novo catecismo da Igreja Católica, para que não restasse dúvida nenhuma. Então foi um trabalho que levou 6 anos. Olha a preocupação de Joseph Ratzinger. 6 anos para elaborar o novo catecismo da Igreja Católica. E depois, que foi publicado em 1992, levou de 1986 a 92. Pesquisa, com uma comissão, meus irmãos. Ele não fez isso sozinho. Uma comissão, ele foi o presidente dessa comissão. Depois que foi publicado o Catecismo da Igreja Católica, que na verdade é o novo Catecismo da Igreja Católica, de forma clara, didática, sem dupla interpretação, ele se preocupando justamente em tornar mais acessível ainda, publicou um resumo em forma de perguntas e respostas. Olha que didática maravilhosa! O catecismo em forma de perguntas e respostas. E depois, mais uma vez, preocupado em ser o mais acessível a todos, o catecismo da Igreja Católica, preocupado com as crianças, com os adolescentes, publicou o YouCat, ou seja, o catecismo para o jovem, Yud Young, né? Jovem. Cat de catecismo. Catecismo para o jovem, YouCat. Adaptado em linguagem acessível para crianças e adolescentes. Meus irmãos, isso não tem preço. Isso é de um heroísmo dentro da fé. Não importa se é um catecismo católico. Isso é maravilhoso. Preocupado com a evangelização das crianças, dos adolescentes. E aí, ele simplesmente, a partir de então, né, começou ou continuou, né, publicando livros, artigos, e no início dos anos 2000, no novo milênio, ele já com mais de 80 anos de idade, ou melhor, com quase 80 anos de idade, né? Com mais de 75 anos de idade, idade inclusive, a partir dos 75 anos, que o sacerdote, o padre, o bispo, o arcebispo, o cardeal, pode se aposentar, e tendo pedido já por 3 vezes a aposentadoria, tendo sido negado, né, cada um desses pedidos pelo Papa João Paulo II, ele
achando já no início lá dos anos 2000, né, que poderia se aposentar e se dedicar mais à vida acadêmica, aos escritos, publicar novos livros, porque como braço direito, como revisor do Papa João Paulo II, né, com a agenda lotada, ele teve que diminuir ou quase que parar a sua vida de professor, de escritor, de pesquisador, de estudioso. Teve que se dedicar integralmente à função de prefeito da Congregação da Doutrina da Fé e revisor e braço direito do Papa. Então ele achou que quando estava lá com já quase 80 anos, poderia, né, voltar à sua vida acadêmica, se dedicar mais às suas obras, seus escritos. Só que aí ele é surpreendido, mais uma vez, com uma nova função, que foi a de presidir, ser nomeado decano do colégio cardinal, em razão, inclusive, da sua idade e tudo mais. O que é isso? É o presidente, é o principal daquele conselho, daquele colégio, que se reúne, inclusive, dentre outras coisas, para eleger, né, o novo Papa. E tem uma série de atribuições. Como presidente do colégio cardinal, que, se acontecer a morte do Papa em exercício, esse presidente do colégio cardinal fica incumbido de uma série de tarefas. E o Papa, o Joseph, né, Joseph Ratzinger, o cardeal Joseph, já lá perto dos seus 80 anos, é nomeado, achando que estava prestes a se aposentar, é nomeado presidente do colégio cardinal. E logo depois, né, em 2005, nós sabemos que o Papa João Paulo II, né, veio a falecer, né? E ele realiza a missa de abertura do conclave com uma mensagem, ele, o Joseph Ratzinger, com uma mensagem de alerta, digamos assim, para quem viesse a ser, fosse quem fosse, o novo Papa, sobre as consequências nefastas do relativismo. E quem seria eleito o novo Papa? Ele próprio. Tão preocupado com essa questão, né, seria eleito, lutou bravamente durante o seu pontificado em relação a isso, foi altamente criticado, caluniado, né, mas escolheu, sabemos, o nome, né, pontífice de Bento, justamente em homenagem e em reconhecimento a São Bento de Núrcia, meus irmãos. Aquele que foi o fundador da ordem monástica e das regras que disciplinaram a vida monástica. São Bento, que teve como lema trabalho, oração, disciplina, sacrifício.
Então Bento XVI era um adepto, um seguidor desse lema. Trabalho, oração, disciplina, sacrifício. Então quem não gosta desse tipo de vida vai criticar, é lógico. Muitos criticavam e criticam até hoje o Papa Bento XVI por causa da preocupação que ele tinha com a sua aparência. Aqueles sapatos que ele usava e mais não sei o que e tal. E nós, cristãos em geral, pelo menos, eu não sei se hoje ainda é assim, espero que seja, mas como nós estamos dominados pelo relativismo, até duvido que possa estar da mesma forma, né? Acredito que possa estar diferente hoje. Mas eu aprendi, eu fui criado pelos meus pais e nós sabemos que antigamente era assim. Quando nós íamos à nossa igreja, nós cristãos, quando o pai e a mãe levavam o filho, a filha para a igreja, o pai católico, a mãe católica, quando o pai e a mãe protestante levavam o filho e a filha para a sua igreja protestante, quando o pai e a mãe espírita levavam seu filho e sua filha para a casa espírita, o grupo espírita, o que nós fazíamos e ouvíamos dos nossos pais? Nós cristãos, vamos colocar, né, uma roupa adequada. Né? Isso é um sinal, meus irmãos, de respeito. É como se nós estivéssemos indo encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos em farrapos. Lógico, não estou aqui esquecendo dos pobres. Mas mesmo os pobres, e nós vemos isso em filmes, em relatos, em livros, pessoas pobres, cristãs, separavam e separam uma roupa que é a mais apresentável, a mais cuidada para ir à igreja. É verdade ou não é? Então isso é um sinal de respeito, de devoção. Então o Papa Bento XVI, que via na beleza uma característica da divindade. A beleza é uma característica. Tanto que nós sabemos que os anjos, os espíritos de luz, são belos. E muitas vezes confundimos, dada a nossa pequenez, interpretamos, dada a nossa pequenez, mal tudo isso. E ele, preocupado com essa beleza como característica, como sinal de respeito, de devoção, ele queria e fazia questão de se apresentar num cargo como esse, no que ele entendia ser o que estava condizente, de acordo, de forma respeitosa e devotada. Então, não é nada de orgulho. Pelo contrário, sabemos que ele renunciou, meus irmãos. Quem com tal poder, porque nós sabemos que o poder é uma tentação e tanto. Quem com poder e no poder renuncia? Isso é um sinal de humildade. Mais de 1,5 bilhão de fiéis respeitando, venerando, e a pessoa abrir mão disso, isso é sinal de muita humildade, de desapego. Então tem muitas críticas levianas à figura do Papa Bento XVI, mas nós temos que destacar as suas virtudes, mal interpretadas muitas vezes. Foi um herói. E podemos dizer, né? Encerrou a carreira, guardou a fé, combateu o bom combate.
Então, meus irmãos, para que nós não passássemos sem essa homenagem, sem esse reconhecimento, sem esse exemplo, fica aqui a nossa parca homenagem a esse gigante, a esse herói do cristianismo e da Igreja Católica no dia de hoje. O nosso muito obrigado ao Papa Bento XVI e pedindo permissão a Deus e a Jesus para que nós encerremos a nossa pregação de hoje. Agradecemos também a vocês que estão a nos assistir, a nos acompanhar, a nos apoiar. Que Deus esteja conosco, nos abençoe, um ótimo final de sábado, um ótimo domingo, uma ótima semana, com muito trabalho, muita fé e muita, por que não dizer, ortodoxia. Uma boa noite a todos.